Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Amém. Aleluia. O louvor hoje, as meninas seguraram, hein? A Lari, parabéns, viu, Lari? Parabéns. Mandou muito bem. Glória a Deus. É isso aí, tem que se soltar, né? Tem que deixar Deus usar, não é verdade? Sim ou não? Amém. Amém. Você deixa Deus te usar? E agora? Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Não temos muitos motivos para adorar o Senhor. E mesmo se nós não tivéssemos motivo, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso, né, tudo aquilo que nós somos e temos, porque nós vivemos para Ele. Amém? Glória a Deus. Ainda que não deu certo aí um negócio, ainda que não deu certo uma compra, uma venda ou um, sei lá, né, um emprego, uma porta que se fechou, uma porta que não se abriu, Deus é o controle de tudo. Amém? Então, só confie no Senhor. Só espere e confie. Eu quero continuar, né, naquela palavra que nós estamos falando sobre a vida cristã, usando o livro de Colossenses, em que Paulo está ensinando lá os irmãos, em Colossos, os irmãos de Colossos. E eu quero falar hoje uma coisa que eu achei muito interessante no texto do capítulo 4. Então já vai abrindo aí sua Bíblia, né? Em Colossenses, no capítulo 4, que eu ponho sempre para trás aqui, porque eu sempre acho que eu estou muito em cima, sabe assim, sei lá, coisa de velho, né? Velho tem essas coisas. Estou aprendendo a ter coisas de velho. Então eu vi algumas coisas interessantes aqui nesse texto. Quando você lê o texto de uma forma assim, geral, de uma forma, né? Sem atentar para algumas coisas, e Deus me trouxe, né, à memória algumas coisas, me mostrou algumas coisas no texto e eu quero compartilhar com você. Antes de mais nada, eu fiquei muito... O quê? O quê? Colossenses 4. Colossenses 4. Nós vamos ler a partir do 7. Amém? Colossenses 4, 7. Eu fiquei muito feliz, né, de ouvir a primeiro louvor que vocês tocaram, porque eu me lembrei do meu encontro, o encontro com Deus. Meu Deus. Foi, como diz, né, tremendo. O pastor Joaquim não gosta, né, que fala, mas o encontro é tremendo. Você passou pelo encontro, G10? É tremendo ou não é? A Sheila passou também, né, Sheila? É tremendo. E eu fui tremendamente abençoado, assim, né? E eu lembro que na volta, pra vocês terem uma ideia, foi 2 ônibus só de homens. 90 homens. Imagina a volta do encontro com 90 homens e de mulher foi 3 ônibus cheios de mulher. Um sítio não comportou, teve que ir os homens para um sítio e as mulheres para o outro. Aí os homens chegaram primeiro na igreja. E tem tudo aquele negócio para não deixar entrar, tal, né, para receber, para ser impactante. Você imagina 90 homens pulando na frente da igreja cantando esse louvor. Foi assim, é algo incrível. Não dá, é inexplicável o que acontece lá no encontro. Se você falar para uma pessoa o que acontece, e eu já comentei com o pastor, se você falar as ministrações, tá, é só isso. Mas estar lá que é o negócio. Estar lá, assim, é inexplicável. É inexplicável. E eu lembrei da música, lembrei do louvor, lembrei, Deus, né? A nossa memória, né? A música tem isso, né? De nos fazer lembrar, né? E até sentir. Glória a Deus, foi muito bom. Obrigado por ter me lembrado, né? Deus faz isso. Então, vamos ler aí o texto de Colossenses 4. Eu vou ler na nova versão transformadora, na NVT. Que diz assim: Tíquico, irmão amado e colaborador fiel, que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenho passado. Eu o envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los
do que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações, e assim como Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Eles são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles também trabalham comigo para o reino de Deus, e tem sido um grande conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações a nossos irmãos de Laodiceia e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois de terem lido esta carta, enviem-na à igreja de Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. E digam a Arquipo, mas não tem acento, né? Arquipo, cuide de realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Esta é a minha saudação de próprio punho, Paulo. Lembre-se que eu estou na prisão, que a graça de Deus esteja com vocês. Amém? Eu já li esse texto várias vezes. Talvez você já tenha lido ele várias vezes. E eu falei assim, quando eu li, e eu li muitas vezes, né, para fazer essas abordagens, né, eu falei assim, meu Deus, qual é a lição que nós tiramos desse pequeno trecho do texto? Do capítulo 4, do 7 até o final, até o 18. O que é que nós podemos tirar? Deus fala conosco o tempo todo. Nós precisamos estar atentos para o que Deus está falando. Eu sempre digo isso e eu vou morrer dizendo isso. Deus, Ele fala conosco. Que a minha morte seja uma forma de falar com quem estiver perto. Porque Deus fala o tempo todo. E Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. E aqui Ele usou a vida do apóstolo Paulo para falar comigo. Uma carta enviada há tanto tempo atrás para um povo que eu não faço parte, mas chegou até mim, chegou até nós esse texto, né? Então nós temos lições para tirar desse texto, e eu tirei algumas lições e eu quero compartilhar com você. Então eu entendi, irmãos, aqui que a vida cristã ela não é solitária. A vida cristã ela não pode ser solitária. É uma característica do povo cristão, é a vida em comunidade, é a vida em comum, que é viver aquilo que você está vivendo junto com outras pessoas. Isso é viver em comunidade. Comunhão é muito mais do que a gente participar dentro de um mesmo espaço, na igreja ou num clube, enfim. Comunhão é você participar do mesmo alimento que junto com o seu irmão. Por isso que nós tomamos a ceia. É o mesmo alimento. Não é diferente. Para uns isso, é pão, e para outros é migalha. Para uns é bolacha, creme cracker, e para outro é pão italiano. Não, é o mesmo pão. É o mesmo cálice. É tirado do, né? Se fosse vinho, era tirado do mesmo, mas não, como é suco de uva, é tirado da mesma caixinha. Então, comunhão é muito mais do que você pegar na mão do irmão e falar assim, somos corpo, assim bem ajustados. Não, é você viver com ele, é você estar com ele, é você comer a mesma comida que ele, é você sentar na mesma mesa que ele. Jesus fez isso com os discípulos. Então, a vida cristã, a característica do povo cristão é povo, é povão,
é gente. Não é andar só. Não é andar sozinho. É a vida em comunhão. Vemos nos evangelhos que Jesus era um homem que era, como diz, né, o sertanejo, né, o nortista. Jesus era rodeado de gente. Jesus, ele tinha muitas pessoas ao redor dele, pessoas que gostavam dele e pessoas que até não gostavam dele, mas tinha pessoas ao redor dele. Ele era rodeado de gente. Ele tinha muitas pessoas ali. Ele escolheu 12, mas ele tinha muitos discípulos, ele tinha muitos ali junto com ele. Ele era uma pessoa do povo. Ele não era uma pessoa que não gostava de andar no meio do povo. Não, ele andava. Lembra do episódio lá da mulher, do fluxo de sangue? O que diz o texto? Que eu imagino a rua, né? A rua devia ser uma rua estreita, né? E aí, todo mundo apertando e Jesus lá. Imagina o pessoal saindo da Praça da Sé, né? No metrô Sé. Sabe quando você sai do metrô? Você não quer descer na Sé, mas você vai... Gente, peraí, eu vou para o Anhangabaú. Você vai junto, né? Eu imagino mais ou menos isso. Jesus sendo apertado ali, né? E ele... Aconteceu toda aquela situação. Então, Jesus, com certeza, ele pegaria o metrô e não ia andar de carro... carro importado, de jatinho. Eu acho que ele ia viajar de econômica, para estar no meio do povo. Enfim, foi uma crítica construtiva. Espero, né? Você e apóstolo, homem de Deus, que quer luxo. O nosso Jesus, ele falava com todas as pessoas. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele falava com judeu, falava com ímpio, falava com pobre, com rico, com todo mundo. Ele andava no meio do povo. E, salvo engano, a Bíblia cita poucas vezes que Jesus esteve só. Ele esteve só quando ele ia orar ao Pai. O que ele fazia? Ele ia lá no monte, né? Falava para os discípulos, fiquem aí, vigiem enquanto eu vou orar. Outras vezes ele falou assim, ó, vão indo na frente, passe para o outro lado. Lembra disso? E ele estava lá no mar da Galileia e depois Jesus aparece lá andando sobre as águas. Lembra disso? E aí foi um tempo que Jesus tirou. A Bíblia não fala o que Jesus fez, mas provavelmente ele decidiu estar. Então, Jesus não era um homem solitário. Jesus, ele em alguns momentos, ele escolhia a solitude. E é muito diferente uma pessoa ser solitária, é muito diferente entre solidão e solitude. Solidão é aquilo que a pessoa não escolhe, ela é abandonada. Morre todo mundo da família e a pessoa está solitária. Ela tem solidão. Solitude é quando uma pessoa decide, ela tem com quem conversar, ela tem as pessoas, mas ela decide estar sozinha, por algum momento, por um período. Eu fui a trabalho, eu fui visitar um projeto de uma empresa que nós estamos prestando serviço, estamos prestando trabalho, lá na Estrada de Itapecerica, lá depois do Capão Redondo. Gente, longe. O meu chefe falou assim, você vai de carro? Eu falei assim, não dá, é muito longe. Fui de trem, saí 6 horas da manhã de casa para chegar lá às 9. Ainda cheguei atrasado. Mas lá é um ambiente, é um lugar muito, meu Deus, que lugar é aquele? Parece um clube, né? Assim, um espaço, e eles têm 4 projetos sociais lá. E um deles é um lugar chamado Secom, que é um asilo. É um asilo. E aí lá tem também uma creche para idosos. Lá tem um projeto de música, que chama Criar e Tocar. E aí eu fui visitar, e eu lá no meio, né, dos idosos lá. E aí uma delas, e nessa creche de idosos, a gestora falando para nós que tem capacidade para 30 pessoas, mas só tem 15. E dentro desses 15 tem uma duplinha lá, que deve ser uma dupla do barulho, que
eles são muito idosos e não tem ninguém por eles. Eles têm até uma condição boa, né? Aquisitiva, né? Um poder aquisitivo até que bom, mas eles vivem só. Eles não têm como comprar comida, eles não têm quem faça comida para eles, tal. Então eles vão para esse lugar e ficam lá o dia inteiro, e à noite o carro leva eles, deixa eles em casa. E eu fiquei pensando, meu Deus, e eles são irmãos. E um cuida do outro. A mulher tem 90 anos. E eu falei, meu Deus, que vida, deve ser uma vida tão triste, né? Ela não falou se eles têm filhos, ou não falou nada disso, mas deve ser uma vida tão triste, né? E ainda bem que eles têm um ao outro, né? Mas deve ser tão triste. E eu pensando sobre solidão e solitude, muitas vezes nós precisamos de um momento. Eu preciso de um momento, não sei você, mas tem momentos que eu falo, não, eu preciso estar sozinho. Eu preciso estar sozinho, eu preciso ouvir meus pensamentos, eu preciso, sabe, refletir sobre algumas coisas, eu preciso estar só, eu preciso disso. Tem gente que não suporta, tem gente que tem que estar com gente do lado, não é assim? Tem gente que não, se eu ficar sozinho, eu entro em depressão, eu morro. E aí, né, não, eu preciso estar na muvuca, aí vai lá para 25 de março, vai atrás de gente, né? Aí já é doideira, né? Já é loucura. Mas tem gente que prefere, tem gente que gosta. Eu tenho momentos que eu preciso estar só. Jesus tinha os momentos que ele precisava estar só. E eram os momentos de oração. E o apóstolo Paulo, ele também era um homem que não era solitário. Se você observa as cartas de Paulo, ele sempre, no final, ele fala com quem ele estava, que ele esteve, ele sempre fala. Ele não era um homem solitário, ele não tinha carreira solo. Ele sempre tinha gente com ele, ele sempre tinha irmãos. E aqui nesse texto não é diferente. Ele começa a listar o nome das pessoas que estão com ele. Os presos e os livres. Os judeus e os que não eram judeus. Paulo, ele andava com pessoas que eram colaboradoras na missão. Pessoas que amavam Paulo. Eu acredito que Paulo não era um homem fácil de lidar. Paulo, teve um episódio que ele estava lá em Jerusalém e Pedro ficou, né, tinha uma situação lá que Pedro era quando estava no meio dos gentios, e quando chegavam os judeus, Pedro se afastava e fazia, né, usava a capa de judeu, né, eu não misturo com essa gentalha, né? E Paulo chama Pedro na chincha, fala assim, ô Pedrão, chega aí. Que você é um hipócrita, velho. Por quê? Porque você é um com os gentios e quando chegam os judeus, você é outro. Você tem que ser a mesma pessoa, cara. Imagina, né? Pedro, acho que já sacou da espada. Não cortou a orelha de Paulo. Mas você imagina um embate ali. Então, Paulo, como diz o Hernandes Dias Lopes, ele era conhecido como um touro indomável. Mesmo depois de convertido, ele não devia ser uma pessoa fácil de lidar, mas ele tinha pessoas ao lado dele. Ele tinha pessoas ao redor dele. Então, a partir disso, irmãos, eu entendo que nós também não podemos ter carreira solo. Nós precisamos das pessoas ao nosso redor. Nós precisamos estar rodeados de gente. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos andar com pessoas. Tem gente, ultimamente, que está preferindo andar com cachorro do que com filho. Porque põe o filho na creche e vai passear com o cachorro. Nós precisamos estar com pessoas. Não é para nós a questão de andar solitários. E sabe qual é uma característica da depressão? Eu sei isso porque eu já tive, e Deus está me curando. A primeira coisa que nós fazemos quando nós estamos em depressão é se isolar. A gente não quer ver gente. A gente se tranca no quarto, se tranca no sítio, na fazenda, não quer ter contato com pessoas. E aí é só ladeira abaixo, irmãos. Quando eu estou irritado, né, ou eu não quero, eu
percebo que aquilo está me afligindo, vai me afligir, eu já corro para os pés da cruz. Eu já ligo para alguém, eu vou conversar com alguém, eu faço alguma coisa. Porque a depressão, ela quer te afastar das pessoas. Essa doença, ela afasta as pessoas. A pessoa fica enclausurada. E não adianta o pai, a mãe, o ir lá, não resolve. Então, nós precisamos andar juntos. Deus colocou algo em nós, no ser humano. Eu estava conversando com um jovem padawan, um jovem lá dos Estados Unidos, lá daquele que nós fazemos as lives lá, e eu falei para ele, Deus colocou em nós uma coisa chamada interdependência, e nós precisamos levar isso a sério. Sabe o que é interdependência? Eu preciso de você, eu preciso de você, e você precisa de mim. Nós até tentamos, até podemos fazer algumas coisas só, mas tem muita coisa, e eu estou falando agora de reino de Deus, a missão de Deus nós não fazemos sozinhos. Nós precisamos de gente. Eu tenho uma interdependência de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você que está me ouvindo. Eu preciso de você que anda, que me suporta. E eu suporto você. O suportar não é, droga, que vou suportar esse cara. Não, é suportar, é dar suporte. Nós precisamos disso, Deus colocou isso. E aí, meu irmão, eu te digo o seguinte, que você só é completo comigo. E eu só sou completo com você. Deus fez isso. Deus, Ele quis assim. Sabe por quê? Você imagine um cara que tenha todos os dons e não precisa de ninguém. Imagine o nojo que ia ser. Teve um homem que tinha todos os dons, tinha todo o poder, e mesmo assim ele escolheu andar com pessoas. Ele era perfeito. Um homem perfeito. Jesus. E ele decidiu andar com pessoas. Ele disse, vai ensinar, vai fazer discípulo. Tudo isso que eu vos ensinei, vai e ensina para os outros, vai fazer. Enquanto você vai ensinando, vai batizando, vai fazendo discípulos. Ou seja, tenha pessoas à sua volta. É isso que ele está dizendo. Ninguém faz a obra de Deus em carreira solo. Amém? Tudo bem até aqui? Estão comigo? Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo escreve explicando que os dons espirituais são para a edificação do corpo de Cristo. É a igreja. Então, eu já disse isso, que Deus nos dá dons. E os dons não é para meu benefício, os dons é para o benefício do outro. É para a edificação da igreja. É para a construção da igreja. Então, quanto mais pessoas nós tivermos numa igreja, mais fácil deve ser o trabalho. Então, olha só, Paulo, aí seguindo a linha de raciocínio de toda a carta de Colossenses, Paulo ele vem nos ensinando o que é ser igreja, o que é ser cristão. Aí nós falamos do batismo e falando nós devemos pensar nas coisas do alto, e depois nós devemos refrear nossa língua, e agora ele vem falando, você precisa de andar com gente. Porque uma coisa é você ser uma pessoa, eu sou insuportável, e aí ninguém quer andar comigo. Então, meu irmão, alguma coisa está errada e precisa mudar. Precisa mudar. Não, tem que amar do jeito que eu sou. Espera aí. O jeito que você está de acordo com o que nós estamos lendo aqui na palavra? Que você deve ser amável, você deve ser paciente, você deve ser... E você não é, e está tudo bem para você? Não, está errado. Você precisa mudar, você precisa nascer de novo. Então o texto, seguindo essa linha lógica, essa linha de raciocínio de Paulo,
ele fala que não adianta você ser uma pessoa insuportável e ficar solitária. Por quê? Porque não é esse o que Deus quer de você. Deus quer que você reconheça quem você é e transforme. Se deixe ser transformada pelo Espírito de Deus. Está entendendo? Porque é muito fácil eu falar assim, eu sou uma pessoa insuportável, ninguém quer andar comigo, beleza, sigo carreira solo. Eu não tenho amizade, eu não caso, não namoro, não faço nada, e está tudo bem, coisa nenhuma. Não foi para isso que Deus te fez. Você precisa de pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Porque senão, não manifesta o que Deus quer, que é o amor, que é o fruto do Espírito, que são vários. Como é que você exerce paciência se você é sozinho? Como é que você exerce a bondade se você é sozinho? Como é que você exerce o dom do Espírito se você é sozinho? Então nós precisamos mudar. Nós precisamos ser transformados. E é o que é o que Deus tem falado comigo aqui através da vida do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses. Paulo, ele fez uma simples as considerações finais aqui da sua carta. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele usa considerações finais e saudações de um apóstolo para nos ensinar. Eu aprendi isso aqui, de que Deus não nos fez para ser sozinhos. Quando você vai lá para Gênesis 18, Deus decide fazer uma companheira para Adão. Olha só o que ele diz. Gênesis 2:18, ele diz assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Faz sentido isso? Nós só somos completos com alguém que nos acompanhe, que nos ajude. Eu só sou completo com você. Eu preciso de você. Eu preciso dos dons que se manifestam na sua vida. Porque eu sozinho eu não sou igreja. Eu sozinho eu não manifesto as coisas, o poder de Deus. Eu preciso de alguém. Todos nós temos características marcantes na igreja e na missão. Todos nós temos. O apóstolo Paulo escreve, o nome da pessoa que está com ele e descreve uma característica do companheiro. Isso eu achei demais, eu achei interessante isso. Ele fala assim, Tíquico, que nome, né? Tíquico, colaborador fiel. Ele dá o nome e um adjetivo, ele dá o nome e uma qualidade. Depois ele fala assim, Onésimo, fiel e amado. Aristarco, nome bonito, né? Se você quiser ter aí, nome para pôr nos filhos, o G10 e a Larissa. Tíquico, Onésimo e Aristarco, já pensou? Trigêmeos. Ele fala, Aristarco, meu companheiro de prisão. Aí ele fala de Marcos, o primo de Barnabé. Quando você olha assim, não é bem uma qualidade, né? Mas eu acredito que ser primo de Barnabé era uma das maiores qualidades que Marcos tinha. Porque Barnabé era um cara conceituadíssimo no meio. Ele era referência, ele era um baita líder. Quando você olha assim, você fala assim, por que ele falou primo de Barnabé? Porque Barnabé era o cara. Barnabé foi o cara que discipulou Paulo. Barnabé era uma baita referência. E esse Marcos, que ele fala, que é o João Marcos, é o mesmo Marcos que escreve o Evangelho de Marcos. Então não era um qualquer.
Era o evangelista. Marcos, e como os católicos falam, São Marcos. Entende? Aí ele fala de Jesus, o justo. Esses são o grupinho da circuncisão, né? É o grupinho dos judeus. Esse era aqueles que eram do mesmo pedigree de Paulo, vamos dizer assim. E depois ele começa a falar dos outros que não eram judeus. Os outros que eram, para o judeu, os vira-latas. Ele fala de Epáfras, Colossense, porque ele fala, ele é um de vocês. Colossense, servo de Cristo. E aqui no texto ele fala assim, ó, cadê aqui o Epáfras? Ó, que é um de vocês, está lá no versículo 12, que é um de vocês, servo de Cristo, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor. Eu posso, e ele, aqui ó, pedindo a Deus que vocês sejam maduros ou perfeitos e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Olha o que Paulo fala, eu coloco minha mão no fogo, eu posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês. E não só por vocês, mas os que estão em Laodiceia e também lá em Hierápolis. Ele foi o homem que levou o evangelho para essas cidades, mas ele simplesmente não levou só o evangelho, ele continua pregando, ele continua orando por eles, e ele ora com fervor, e Paulo fala, eu posso lhes assegurar, eu coloco minha mão no fogo, eu estou atestando que ele é um cara que tem se esforçado muito por vocês. Olha a qualidade do homem, gente. Um cara que não era judeu, mas é um homem que entendeu a vontade de Deus, entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Está entendendo? E Paulo continua falando, aí ele fala de Lucas, o médico. Lucas é o evangelista também. É o que escreveu o evangelho de Lucas. Lucas não era judeu, Lucas não era discípulo, Lucas não era apóstolo. Lucas era um médico que encontrou com Paulo lá na segunda viagem dele e decidiu acompanhar Paulo e Barnabé. Ele era um médico, Paulo ele era um homem de dores, era um homem que tinha... Aí vem esse pessoal falando que se você tem doença, se você tem enfermidade, você não é cristão, você não é crente, porque Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Ué, então o apóstolo Paulo, você está dizendo que o apóstolo Paulo não era crente, que o apóstolo Paulo não era um homem de Deus? É isso que você está falando para mim? Porque o médico Lucas andava com Paulo, porque Paulo tinha muitos problemas. Não só Paulo, todos os outros. Tem um outro texto que fala que eu não sei se foi o Aristarco que quase morreu. Ou foi o Aristarco ou foi o Epáfras, não lembro agora. Tanto que eles ficaram preocupados com ele. Por quê? Porque ele ficou doente quase de morte. E aí Paulo fala assim, ó, eu estou mandando a carta, ele vai chegar aí para vocês. E ele está bem, está tudo bem com ele. E aí ele fala de Demas. Esse Demas aqui, ele não dá muita, não fala muito, né? Não dá uma qualidade para Demas. Talvez, eu tenho quase certeza que essa não era a intenção de Paulo fazer isso. Mas quando eu li o texto, e eu li, reli, e buscando o que eu poderia aprender com o apóstolo Paulo, neste pequeno trecho da palavra, o Senhor me levou a essas características. De que não podemos andar só. E que nós, no corpo de Cristo, nós deixamos marcas nas pessoas. As pessoas nos conhecem pelo nome e por um adjetivo. Aí ele fala, mais uma prova de que ele fala que as pessoas precisam ter comunhão é que ele dá a ordem de que os irmãos lá em Colossos, eles deveriam levar a carta para a igreja que estava lá em Laodiceia.
E aí ele fala que é para levar a carta lá na casa de Ninfa, porque a igreja se reúne na casa dela, ela é anfitriã. Se fosse para viver uma vida solitária, uma vida sozinho, Paulo falava assim, ó, cada um tira uma cópia aí e guarda com você, e seja igreja. Ele não faz isso, ele fala assim, ó, o objeto da comunhão era a carta nesse caso aqui. Leram a carta? Beleza, agora leva lá. Ó, e eu escrevi uma carta para eles, que vocês leiam a carta que eu escrevi para eles também. Troquem as cartas, tenham comunhão, tenham unidade. Ele não falou para ninguém ter carreira solo. Nem Deus, nem Jesus, e eu não vejo isso na vida do apóstolo Paulo. Faz sentido isso para você? Porque para mim faz total sentido. Aí eu te pergunto, Percival, como é que você tem andado? Como é que você tem andado? Muitos preferem a solitude, mas não é o certo, não é o correto. Deus não nos fez para andar sozinhos. Mas, segundo eu tenho percebido, essa não é a vontade de Deus para o seu povo. Uma das obras da carne é a inimizade. Inimizade. Está lá em Gálatas 5:20. Eu já falei para vocês que eu, antigamente, antes da minha conversão, eu não gostava de fazer amigos, não gostava de fazer amizades. Posso te falar? Eu odiava conhecer pessoas. Eu odiava conhecer pessoas. Se você me chamasse para um lugar onde tivesse muita gente, eu ia ficar muito bravo com você. E talvez eu nunca mais aceitaria convite nenhum seu, porque eu odiava estar no meio de gente. Odiava fazer amizades. Eu escolhia com quem eu ia fazer amizade, e era só com aquela pessoa. Eu tinha muitos amigos, tinha muita gente na minha casa. Eu e a Márcia, a gente se conhece desde pequeno, e eu sou amigo dos irmãos dela. Antes da gente namorar, antes da gente casar, eu já era amigo dela e dos amigos dos irmãos dela, e nós andávamos numa turma. A minha casa era uma bagunça de gente, era aqueles, mas se eu chegasse num lugar que eu tivesse que fazer amizade, eu odiava. Eu tinha isso em mim, uma obra da carne em mim, que era a inimizade. Então, por isso que o apóstolo Paulo, falando lá aos Gálatas, ele fala que isso é uma obra da carne. E os que praticam essas coisas, e aí ele usa, e junto com a inimizade, está também a imoralidade sexual, a feitiçaria. Olha só o balaio que está a inimizade. Às vezes nós achamos que, não, é só a inimizade, né? A pessoa só não gosta de fazer amigos, a pessoa só não gosta de pessoas. Está tudo bem. Não, ela está ali manifestando uma obra da carne. Por que será? Por que será que a ansiedade te tira de meio de pessoas e a inimizade também te tira de meio de pessoas? E aí eu estou falando de uma doença, estou falando de uma obra da carne. Talvez, e eu estou pensando aqui, seja a influência de Satanás para que você não tenha amigos, para que você viva só, para que você não precise de ninguém, porque afinal você é autossuficiente. Isso é soberba, isso é orgulho, não vem de Deus, não vem de Deus. Precisamos uns dos outros. Então, como que você tem andado? Com quem você tem andado? Um ditado, que eu sempre ouvia da minha mãe era: quem com porcos anda, farelo come. Nossa, quantas vezes eu ouvi minha mãe falar isso para mim? Quem com porcos anda, farelo come. Tem outro ditado que diz: diga-me com quem andas, e eu direi quem tu és. Eu não estou dizendo que, e é um erro, eu acredito,
Eu acredito que se nós seguirmos a vida cristã da forma que ela deve ser, não pode ser um perigo, tá? Não pode ser um perigo, não deve ser um perigo. Mas é um erro da igreja quando o jovem se converte, ele abandona os amigos do mundo. Ele abandona. E aí só se relaciona com as pessoas da igreja. Eu não conheço uma igreja que o líder tenha falado isso para o jovem, mas é algo natural. A pessoa está lá na balada e se converte no domingo, aí já no outro sábado já não vai mais para a balada. Por quê? Porque agora eu sou crente. Mas não deveria ser assim. É como eu disse, se a pessoa tem, se a igreja onde a pessoa está, se a pessoa está, se converteu, ela tem um trabalho de discipulado, alguém que vai colar nela, alguém que vai estar com ela. Então não tem, entenda o que eu vou dizer, é mais difícil esse jovem se perder para o mundo de novo. Mas ele não pode cortar o relacionamento com os amigos do mundo. Por quê? Porque os amigos do mundo também são amados de Deus. E eles precisam ser alcançados. Entende? Não é para abandonar, não é para cortar a relação. Agora sai daqui, Satanás, para trás de mim. Não, você pode ter um bom relacionamento com seus amigos, mas você não precisa fazer as coisas que você fazia antes. Então, se uma igreja tem um trabalho forte de discipulado intenso, o jovem vai falar assim, eu estou bem amparado. Eu estou sendo cuidado. Eu estou olhando para o meu discipulador, eu estou entendendo como é o viver cristão. Então, os outros podem até me chamar, eu estou, estamos batendo um papo, trocando ideia. Começou a rolar o baseado, irmão, não faz parte mais da minha vida. Por quê? Olha, porque eu entendi que eu não preciso disso. Não, corta relacionamento. A partir de hoje você é daqui, toma o seu crachá e o seu uniforme de crente. E corta a relação lá, viu? Em Deus, irmãos, não há confusão. Em Deus não há confusão. As pessoas que estão lá no mundo, as pessoas que estão lá, que faziam parte do seu relacionamento, elas são amadas de Deus. E elas também têm que ser alcançadas. E você talvez seja a única pessoa que é o elo, que é a ligação. Eu perdi muitos amigos do passado. Eu perdi amigos para as drogas, eu perdi amigos para o crime. Onde estão seus amigos? Será que só você que é só você é merecedor do céu? Só você é amado de Deus? Os outros não são, os outros não precisam. Eles não sabem o perigo que eles estão correndo. E você é aquele que é o portador da luz, é o portador da água da vida. Eles estão morrendo de sede, mas não sabem. Por que romper relacionamento? Por que? É melhor que ele seja ensinado. É melhor que ele seja acompanhado, para que não se desvie mais do caminho. Com quem você tem andado? Terceiro, qual ou quais qualidades, quais adjetivos você tem usado para os irmãos que andam com você? Como é que você fala das pessoas da igreja, as pessoas que são do seu relacionamento? Paulo, ele dava aqui, Jesus, o justo, o Tíquico, o fiel, o Onésimo, o fiel e amado, o Aristarco, o meu companheiro. Como é que você tem falado das pessoas que te cercam? Qual adjetivo que você tem dado para elas? Como é que você fala das pessoas que te cercam? Porque as pessoas que estão ouvindo você falar, as pessoas dão crédito ao que você fala. Se eu falar que o meu pastor
meu pastor é isso, fala mal do meu pastor, fala mal da minha pastora, fala mal da minha diaconisa, fala mal do meu irmão. Para alguém, sempre levar um adjetivo negativo, as pessoas vão comprar a minha ideia. E depois não adianta eu convidar para vir na igreja. Por quê? Porque lá na igreja só tem o fulano que é um traste, a fulana que é não sei o quê, tem o líder do louvor que é um não sei. Você está fazendo uma propaganda negativa. Está entendendo? E se você procurar adjetivos negativos em mim, você vai encontrar um monte. Você vai encontrar vários. Quer que eu comece a listar aqui? Não precisa, né? Nós precisamos encontrar Jesus nas pessoas. Eu já falei isso. Nós precisamos olhar para a pessoa e encontrar Jesus. Eu tenho que procurar Jesus em você. Porque a Bíblia diz que se os meus olhos são maus, todo o meu corpo é treva. Então, se eu olhar para uma pessoa com os meus olhos de mal, eu vou encontrar mal, eu vou encontrar maldade. Mas se eu olhar com os olhos bons, que é o que a Bíblia nos encoraja a fazer, eu vou ver coisas boas, eu vou ver Jesus em você. E aí é isso que eu preciso usar como adjetivo para as pessoas lá fora. Faz sentido, gente, isso para vocês? Eu preciso apresentar as pessoas que não conhecem vocês da melhor forma possível. Eu preciso dar adjetivos para vocês, as qualidades de vocês. Eu não vou mentir, eu não vou forçar nada, eu vou dizer quem você é. Porque quando a pessoa vier te conhecer, vai falar assim, caramba, é justamente isso. Você usa adjetivo positivo, como Paulo usou no texto, ou não? Eu quero que você seja o mais honesto possível agora. Não seja gentil. Não seja gentil, seja o mais honesto possível. Escolha uma pessoa que está aqui agora, uma pessoa aqui. E diga para ela como que você apresentaria ela para uma outra pessoa. Como você falaria dela para outra pessoa. Qual é a qualidade que você vê nessa pessoa. Você pode fazer isso? Da forma mais honesta. Sem querer ser gentil, sem querer ser... Você pode fazer isso? Escolher uma pessoa agora e fazer isso? Fale o nome e a qualidade da pessoa. A qualidade que você vê. Um adjetivo que você vê. Um adjetivo positivo. Porque se você procurar negativo, você vai encontrar muito mais. Cleiton, servo. Amém. Faz um parzinho, né? Um parzinho de 2. Vamos lá, gente. Vocês estão entendendo que tudo que está falando é verdade. Nós conhecemos uns aos outros. Por isso que eu falei, seja honesto. Não seja gentil agora. Não seja, amadinho. Não é amadinho. Você é isso. Se eu for apresentar vocês... Eu tenho que usar esse adjetivo para que as pessoas amem vocês como eu amo. Para que as pessoas queiram ter vocês perto como eu quero ter vocês perto. O cara que odiava pessoas, hoje ama pessoas. O cara que antes entrava mudo e saía calado, é o cara que mais fala. Porque se deixar eu falo a noite inteira aqui. Aquele cidadão morreu, gente, e foi enterrado nas águas do batismo e nasceu uma outra pessoa. Eu sou uma nova pessoa, uma pessoa que ama pessoas.
Eu sou um cara que ama pessoas, eu sou um cara que procuro qualidades nas pessoas. Eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar enturmado. Às vezes eu quero correr. Às vezes eu quero estar só. Às vezes eu quero, sabe, sair no mundão afora aí. Mas às vezes eu quero estar junto. Às vezes eu quero uma muvuca. O que mais nós sentimos falta nessa pandemia, quando começou a pandemia, o que foi? As pessoas. Hoje nós sentimos qual a falta que faz um abraço, porque nós não podemos abraçar. Deus nos criou para viver em comunidade, para viver em muvuca. No céu vai ter gente, o céu vai estar povoado de gente, não é de coisas, nem de bichos, nem de nada disso. O céu vai estar cheio de gente, porque foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para resgatar o perdido. Que você busque amar as pessoas, sem acepção, sem escolher. Ame a todos. Tem uns que são mais chegados que irmão, né? Provérbios 17. Tem alguns que são mais chegados do que irmãos. E tudo bem. Mas que nós amemos uns aos outros. E suportemos uns aos outros em amor. Amém? Vamos orar? Pastor, ora aqui por nós, por favor. Amém. Paz para todos. Oremos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta palavra que veio de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades. Senhor, pessoas têm tantas coisas e não tem a coisa mais preciosa, Senhor, que é a amizade, que é o companheirismo, que é poder olhar no olho, Senhor, dar aquele abraço afetivo, que é poder, Senhor, contar com o outro. Muito obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos aqui da igreja. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, que o Senhor esteja nos unindo cada dia mais, que o Senhor esteja colocando, ó Deus, em nossos corações, amor verdadeiro, Senhor, amor mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas divergências, nós queremos que o Senhor nos encha de amor. Cada dia, Senhor, precisamos mais deste amor, um amor sacrificial, um amor que busca, acima de tudo, não o nosso interesse, mas o interesse do outro, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos isso e colocarmos isso em prática, Senhor. Não podemos ser apenas ouvintes desta palavra, mas devemos ser praticantes. E para praticá-la, nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós não temos força, nós não somos capazes, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos muitas vezes o nosso egoísmo, muitas vezes, ó Deus, a nossa prepotência. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, nos auxilia, nos fortalece, nos abençoa, e, ó Deus, ajuda-nos a colocarmos em prática tudo isso que aprendemos hoje aqui, Senhor, neste lugar. Rogamos a Tua bênção para os demais que não puderam estar aqui, que o Senhor visite a cada um agora neste momento, que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um também, Senhor. Que, ó Deus, que cada um, que a Igreja Batista Ágape tenha esta consciência, Senhor, que somos uma família, que precisamos um do outro, que somos importantes um para o outro, Senhor. Não no sentido de sermos melhores, não, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Somos todos iguais, temos as nossas carências, temos as nossas tentações, temos as nossas lutas, mas, Senhor, queremos ser um corpo. E, ó Deus, quando um pé, quando, Senhor, um nariz, uma orelha,
uma língua, um braço, Senhor, sofre, todo o corpo padece. Ajuda-nos a entendermos isso de uma forma mais ampla, de uma forma, Senhor, muito mais explícita, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivenciarmos o evangelho do amor, aquele que Jesus nos ensinou, que nós seríamos conhecidos como teus discípulos, se tivéssemos amor uns pelos outros. Te agradeço por esta noite, rogo que o Senhor nos dê em paz, que o Senhor nos dê, Senhor, uma noite na tua presença, nos abençoando também no decorrer desta semana. Rogamos a tua bênção, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?